Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso vídeo anterior sobre a elaboração e formatação de trabalhos acadêmicos no Word. Espero que vocês gostem. Então, vamos inserir aqui uma equação, né? Como é que a gente poderia inserir uma equação no Word, tá? O Word ele tem essas vantagens, algumas opções que são interessantes numa boa escrita, numa escrita mais adequada. Nem sempre o Word indica onde está escrito uma coisa errada. Aqui, por exemplo, ele marcou, né? A gente clica com o botão direito, ele fala que não tem crase, ok? Aí, o que a gente faz? Para a gente colocar essa equação, né, no nosso trabalho, a gente vai aqui em inserir, vai aqui em equação e insere uma equação que já exista ou a gente insere uma nova equação, tá? Então, nós vamos inserir uma nova equação. Então, quando eu mando inserir uma nova equação, ele aparece várias opções aqui de texto. Então, eu sei que a minha equação para a determinação de umidade, ela vai ser calculada pela massa da amostra úmida menos a massa da amostra seca, dividido pela massa da amostra úmida sobre 100. Então, o que eu faço? Eu utilizo aqui, por exemplo, inicialmente, né, eu escrevo aqui, ó, percentual de umidade vai ser igual. Aí eu quero uma fração, então eu vou aqui em fração, clico o tipo de fração que eu quero, então eu quero esse tipo aqui de fração e monto lá essa minha fração. Então, o que eu quero? Eu quero na minha fração aqui em cima que a massa de amostra úmida menos a massa de amostra seca, fecho parêntese e quero embaixo aqui a minha massa de amostra úmida. E eu quero toda essa fração, então eu clico aqui, multiplicada por 100, tá? Porque é percentual. E depois eu clico fora dessa caixinha para minha equação estar montada. E é importante, né, eu dar um espaço aqui e escrever que essa é a equação 1. Então, a gente bota que apenas ponto, que é a abreviação de equação 1. Para ficar mais bonitinho, eu vou botar o cursor aqui, né, e vou colocar aqui nesse atalho a formatação do meu parágrafo centralizado. Tá? Então, eu tenho montado aqui a minha equação. Então, vamos fazer uma equação um pouquinho mais complicada. Então, a determinação de proteínas foi, Aí, para o cálculo de proteínas, foi utilizada a equação 2. Então, a gente vai escrever aqui a equação 2, que é um pouquinho mais complicada, e aí vale a pena para a gente ver as alternativas da configuração das equações. Então, eu vou inserir aqui novamente a equação. Então, eu vou inserir uma equação, tá? E ela é um pouquinho mais complexa. Então, eu vou aqui botar, para calcular o teor de proteínas, eu faço inicialmente o percentual de nitrogênio, que vai ser igual, aí eu vou inserir a fração inicialmente, normal. Dentro dessa parte superior, eu tenho que introduzir um colchete, ver se vai dar certo. E dentro desse colchete, eu tenho que inserir outra fração, tá? Que eu vou botar desse formatozinho aqui para ficar mais bonitinho. Na parte de cima dessa fração, eu tenho aqui um parênteses, tá?
Na parte de baixo eu não preciso. Depois desse colchete, eu vou ter uma multiplicação, tá? E vou ter outras coisas escritas aqui. Vamos voltar para cá. Nessa parte aqui do parênteses, eu tenho inicialmente um sobrescrito. Então, eu vou introduzir aqui esse símbolo de subscrito, e aí eu vou poder escrever o que eu quero, menos uma outra coisa também que tem um subscrito. Então, eu vou aqui e coloco aqui o subscrito, tá? Então, o que eu quero aqui? Eu clico em cima do quadradinho, eu quero falar que o volume, aí eu clico aqui embaixo, de HCl, tá? Menos o volume, clico em cima dentro do quadradinho do branco, divididos por 1000, clico aqui no quadradinho, divididos por 1000, ele apagou ali meu escrito, divididos por 1000. Quando apagar, a gente volta na setinha aqui em cima, que ele desfaz a última digitalização que a gente realizou, tá? Ou pode usar o Ctrl Z no teclado. E aí, vezes, nós vamos usar um outro subscrito. Então, vezes o fator de correção do HCl. Do HCl, você clica fora, volta. Vezes a concentração de HCl. Vezes, uns errinhos, vezes a massa molar do nitrogênio, então a gente usa outro subscrito aqui, a massa molar, do nitrogênio. Isso tudo, então a gente dá um espaçamento aqui, utiliza o cursor para clicar aqui, vezes 100, isso tudo dividido pela massa da amostra. Então, quando a gente sai aqui, né, clicando fora desse quadro, a gente vê que a equação ela fica com um aspecto bonito de ser olhado, tá? Ao invés de a gente ficar usando outras alternativas, a gente apenas introduz uma equação aqui, tá bom? Depois a gente escreve, né, onde, aí coloco aqui a equação 2, né, pode esquecer de escrever, muda a formatação para o centralizado, né, volta aqui para o normal, e não esquece de escrever onde, volume, né, onde o volume do HCl é tal. E para escrever subscrito no Word, a gente bota volume, vem aqui nesse atalhozinho, que tem o X, clica aqui e coloca HCl. Tá? Onde HCl, clica novamente para tirar o subscrito e escreve onde HCl é o volume gasto de ácido na titulação. O V branco, aí para usar o subscrito, ou venho aqui, ou vou em fonte, né, e mudo aqui para subscrito, só que depois eu tenho que voltar também para ele ficar normal, tá? Então, eu vou cancelar aqui porque eu tenho um atalho. Então, onde volume do branco, mudo lá e escrevo o meu texto, tá? E assim eu consigo escrever uma equação de uma forma melhor. Bom, terminado o meu material e métodos, eu insiro novamente aqui uma quebra de página, né? E vou para o item 4, que são os resultados e discussão.
né? Então, eu vou aqui, é o meu título 1, vou em página inicial, vou em título 1 e faço aqui os meus resultados de discussão. Lembrando sempre de dar um espaçamento entre linhas, né? Quando a gente começa a escrever os resultados de discussão. Então, quando a gente começar a escrever resultado de discussão, né? A gente sempre deve iniciar o texto, né, indicativo da nossa tabela ou do nosso gráfico, da nossa figura, nunca começar diretamente com o gráfico ou com a figura, tá? Então, um dos erros bem clássicos que a gente comete é começar uma frase do tipo: a tabela 1 mostra os resultados. Bom, a tabela é um ser inanimado, ela não mostra nada. Então, o que a gente faz é observar algo na tabela ou na figura, tá? Então, eu vou selecionar aqui essa frase e vou mostrar um atalhozinho aqui da gente riscar esse tipo de texto, tá? Mostrando que ele está errado, ok? Então, a gente escreve, geralmente, temos que tirar ali, né, que está marcado. A gente escreve geralmente na tabela 1, pode-se observar, ou na tabela 1 estão apresentados os resultados. Então, sempre alguma coisa indicativa, tá? Lembrando que a escrita no trabalho científico ela é feita sempre de forma impessoal, tá? A gente nunca deve escrever, nós pipetamos 10 ml de solução de ácido, não. Pipetou-se 10 ml de solução de ácido. Então, sempre alguma coisa nesse sentido. Para inserir a nossa tabela, o que a gente faz? A gente vai em inserir tabela. E aí a gente escolhe, né, qual é o número de colunas e linhas que a gente deseja para a nossa tabela, tá? Lembrando que a tabela, ela não é com as bordas fechadas, né? A tabela, ela é diferentemente do quadro, que é todo fechado, ela tem somente as partes de cima e de baixo com linhas, tá? Nas laterais não tem linhas, não tem mais em nenhum outro lugar. Então, eu posso ir aqui, ó, escolher que eu quero 7 colunas com 5 linhas, tá? Ou eu posso ir em inserir tabela e escolher o número de colunas, por exemplo, 7, e o número de linhas, por exemplo, eu quero 5, tá? E ajustar aqui, ok. E aí, dessa forma, ela sempre vai vir já com as bordas, tá? Não tem problema, depois a gente faz a formatação e retira essas bordas. Se eu clicar aqui nesse íconezinho lá do pi, desaparece tudo, aparece só as bordas, tá? Mas eu vou colocar porque eu gosto de trabalhar com ele dessa forma. Então, a gente coloca aqui o título da tabela, tá? E aí, a gente vai colocar os dados que a gente quer da nossa tabela. Para colocar o título da tabela e ela aparecer lá na nossa lista de tabelas, tá? Lá no final, o que a gente faz? A gente vai aqui em referências, inserir legenda, tá? E aí eu quero que seja uma tabela. Se não tiver rótulo que eu quero, eu posso mandar inserir um novo rótulo, um novo nome. Por exemplo, eu quero que seja fluxograma, entre outras coisas. Eu posso utilizar, tá? Então, aqui eu já tenho a tabela. Nós vamos colocar o nome da tabela aqui, tabela 1. Por exemplo, composição centesimal da acerola, tá? Dá ok. E aí, vocês viram que a formatação, né, das legendas, ela tá um pouquinho diferente da nossa formatação. Então, a gente seleciona aqui o texto, vai em página inicial, vai lá em estilo, né, estilo legenda, e vamos modificar
O estilo, nós queremos que continue sendo tamanho 12, alinhada, não queremos itálico, queremos na coloração de fonte preta, queremos o parágrafo, geralmente a gente deixa simples, tá? Sem espaçamento. Então, o título da tabela, geralmente ele fica próximo à tabela, tá? Se no caso a formatação pedir para ser um e-mail, a gente modifica aqui. E dá OK, tá? E marca aqui OK. Então, nesse momento aqui, eu consegui mudar o título, né? Eu colocar o título da minha tabela com uma formatação que vai aparecer depois lá na minha lista de tabelas, quando eu pedir para fazer automaticamente. E dou um Enter, tá? Aqui sempre entre o texto e a tabela. E aí eu começo a montar a minha tabela. Então, eu vou montar aqui a minha tabela, por exemplo. Ela vai ser amostra, percentual. Não vou botar percentual, não. Vou botar umidade, proteínas, lipídios, cinzas, fibras e carboidratos. E aí, eu posso colocar aqui, inserir uma nota de rodapé, né, no meu trabalho depois, dizendo o que significa que está em percentual, alguma coisa parecida, tá? Então, eu boto lá biscoito, de acerola, bolo, um biscoito padrão, vou botar aqui, biscoito padrão, biscoito 5% de acerola, e assim vai, tá? O que eu quiser colocar aqui. E aí, coloco os meus valores. Quando eu colocar os meus valores, né, eu posso usar lá, por exemplo, está com 10,24, vou usar o meu desvio padrão, então eu vou inserir um símbolo. Geralmente, alguns símbolos mais comuns, eles aparecem no atalho já aqui, mostrando, né, a utilização, ou vou em mais símbolos para procurar qual símbolo eu quero inserir, tá? Então, aqui nesse caso, eu quero inserir o símbolo de mais ou menos. Mais ou menos 0,24, por exemplo, tá? E aí, como geralmente nós realizamos estatística, né, nós vamos em página inicial, usar o sobrescrito, né, e colocar a letrinha lá referente àquela estatística que a gente realizou, tá? Isso a gente faz para todos os outros. Terminei de montar a minha tabela, eu posso clicar nesse quadradinho aqui, tá? Nessa cruzinha, marcando toda a minha tabela, clico com o botão direito do mouse e vou aqui, ó, em autoajuste. Então, eu posso ajustar o conteúdo, as colunas ao conteúdo da minha tabela, tá? Clicando aqui. Então, ele ajustou em relação ao conteúdo que está escrito. E também eu posso usar aqui o autoajuste à janela, ou seja, ele vai ficar alinhado à margem direita e à margem esquerda. Isso dá uma apresentação muito boa. Após eu fazer isso, a minha tabela está marcada, eu posso ir nesse atalho aqui de bordas, tá? E tirar todas as bordas. Depois, selecionar apenas a primeira linha, colocar borda inferior e borda superior, clicar na última linha e pedir a borda inferior. E aí, eu fico com o formato da minha tabela. Eu tirar a minha marcação, eu vejo a minha tabela limpa. E assim a apresentação de uma tabela. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam que ainda tem continuidade. Então, assistam os próximos vídeos. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe nas redes sociais.
Um abraço para vocês!